A dimensão do espaço é algo que a mente humana tem uma certa dificuldade para entender. Isso faz até sentido, uma vez que evoluímos grudados na superfície da Terra, onde poucas pessoas em toda a história da nossa civilização tiveram a chance de sair do planeta. Até mesmo o objeto mais distante já lançado no espaço sequer chegou a um dia-luz de distância, o que mostra que pensar no que representa um único ano-luz é realmente assustador. Pois é, prepare-se, porque a escala que vamos lidar neste vídeo é simplesmente assustadoramente grande. No vídeo de hoje vamos viajar até um ano-luz de distância para entender o tempo de viagem. O ano-luz é uma unidade usada pela astronomia para representar distâncias extremamente grandes no universo. Apesar de carregar a palavra ano no nome, ela não indica uma duração. Um único ano-luz corresponde à distância que a luz consegue percorrer no vácuo durante um ano terrestre inteiro. Como a luz viaja a aproximadamente 300 mil km por segundo, em apenas um segundo, ela seria capaz de dar mais de 7 voltas ao redor da Terra. Quando multiplicamos essa velocidade gigantesca por todos os segundos existentes em um ano, chegamos a uma distância de aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Portanto, quando um astrônomo afirma, por exemplo, que uma estrela está a 10 anos-luz da Terra, isso significa que ela se encontra a cerca de 94,6 trilhões de quilômetros de nós. Utilizar quilômetros para falar dessas distâncias produziria números enormes demais e pouco práticos. Por isso, o ano-luz se tornou uma maneira muito mais conveniente de representar as escalas cósmicas. A confusão começa aqui por causa do termo ano, uma vez que usamos essa palavra para determinar geralmente um período de tempo. Uma coisa aconteceu há tantos anos, eu tenho tantos anos de idade e por aí vai. O ano-luz é uma escala de distância, não de tempo, apesar de que também podemos levar para esse lado, uma vez que determina o tempo em que a luz leva para percorrer uma determinada distância, considerando sua velocidade. É a mesma coisa que dizer que uma determinada cidade está a X horas de distância, por exemplo. Isso representa, claro, um tempo aqui, mas na prática queremos dizer a distância que nos separa dela. Existe, entretanto, uma relação muito interessante entre ano-luz e passado. Se uma estrela estiver localizada a 100 anos-luz da Terra, sua luz precisou viajar 100 anos antes de chegar aos nossos olhos. Isso significa que não estamos observando essa estrela como ela é neste exato momento, mas como ela era há 100 anos. Quanto mais distante está um objeto no universo, mais antiga é a imagem que percebemos dele. Por isso, dizer que uma galáxia está a milhões de anos-luz não significa que levaríamos necessariamente milhões de anos para chegar até ela, em qualquer circunstância. Nem que o ano-luz seja uma unidade de tempo. Significa simplesmente que existe uma determinada quantidade de espaço separando aquela galáxia de nós, expressa pela distância que a luz percorre em um certo número de anos. A estrela mais próxima do Sistema Solar, Próxima Centauri, está localizada a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância da Terra. Isso significa, mesmo viajando à velocidade da luz, que ainda seriam necessários mais de 4 anos para chegar até essa estrela. Para facilitar nossa imaginação neste vídeo, vamos reduzir essa escala e tentar visualizar primeiro apenas a distância de um único ano-luz, cerca de 4 vezes menor que a distância que nos separa da estrela mais próxima. E mesmo um único ano-luz já representa uma distância quase impossível de compreender de forma individual. Estamos falando de mais de 9 trilhões de quilômetros. Isso é uma distância muito grande. Dentro do nosso sistema solar, isso vai muito além de Plutão, do cinturão de Kuiper, e chega até a zona onde a influência gravitacional do Sol simplesmente começa a deixar de existir. E é quando transformamos esse ano-luz em uma escala de tempo baseada nos veículos que temos hoje em dia, é que as coisas começam a ficar realmente assustadoras. Para termos uma referência concreta, basta olhar para a Voyager 1, o objeto construído pela humanidade que está mais distante da Terra. Em 18 de novembro de 2026, ela atingirá aproximadamente 25,9 bilhões de quilômetros da Terra, exatamente um dia-luz.
Ou seja, naquele momento a luz vai percorrer em apenas 24 horas uma distância que a Voyager levou 49 anos para alcançar. E aqui aparece uma comparação impressionante. Um ano-luz contém aproximadamente 365 dias-luz. Portanto, quando a Voyager atingir a marca de um único dia-luz, ela ainda terá percorrido apenas um de 365 da distância correspondente a um único ano-luz. É como se dividíssemos toda a nossa viagem imaginária deste vídeo em 365 partes gigantescas. E depois de praticamente meio século viajando pelo espaço, a humanidade estivesse chegando somente ao final da primeira etapa. Atualmente, a Voyager 1 se afasta do Sol a aproximadamente 61 mil km por hora. Se pudéssemos colocá-la apontada exatamente na direção desejada e manter essa velocidade, seriam necessários aproximadamente 17.700 anos para percorrer um único ano-luz, e Próxima Centauri está a cerca de 4,2 anos-luz de nós. Na mesma velocidade, uma viagem até lá entraria na casa dos 74 mil anos. Talvez então possamos pensar, basta usar uma espaçonave muito mais rápida. E realmente existe uma, que é a Parker Solar Probe, que já atingiu 687 mil km por hora, tornando-se o objeto construído pela humanidade mais rápido da história. Se hipoteticamente conseguíssemos viajar em linha reta pelo espaço, mantendo essa velocidade constante, um ano-luz ainda exigiria aproximadamente 1570 anos de viagem. Mas existe um detalhe aqui, a Parker Solar Probe é uma missão que foi focada a explorar o Sol, ou seja, ela utiliza a força gravitacional imensa da nossa estrela para atingir essa velocidade, o que não seria possível para chegarmos a outra estrela, afinal estaríamos tentando sair do sistema solar, não ir em direção ao centro dele. Se conseguíssemos viajar exatamente um ano-luz longe da Terra, a primeira surpresa seria perceber que ainda estaríamos praticamente no meio do nada. Não encontraríamos outra estrela, outro sistema planetário ou qualquer grande estrutura conhecida esperando por nós. O Sol já apareceria muito mais fraco, reduzido a apenas mais uma estrela brilhante no céu. Mas a estrela mais próxima além dele, Próxima Centauri, ainda estaria a mais de 3 anos-luz de distância, dependendo da direção escolhida. Depois de atravessar 9,46 trilhões de quilômetros, ainda estaríamos profundamente isolados entre as estrelas. Essa região seria dominada pelo espaço interestelar. Encontraríamos somente átomos de hidrogênio e hélio extremamente espalhados, partículas de poeira microscópica, raios cósmicos e campos magnéticos muito fracos. E talvez esse seja o ponto mais impressionante da nossa jornada. Depois de uma viagem que levaria dezenas de milhares de anos utilizando velocidades semelhantes, nós ainda não teríamos chegado sequer a nenhuma outra estrela. Estaríamos apenas no enorme oceano escuro existente entre o Sol e seus vizinhos. Para alcançar Próxima Centauri, ainda precisaríamos repetir várias vezes toda essa distância. Isso traz à tona uma reflexão interessante. Muitas vezes pensamos no espaço como uma região muito perigosa, cheio de possibilidades de impacto, mas na realidade, uma viagem como essa, o problema seria outro, o vazio extremo que existe entre uma coisa e outra. É realmente fenomenal e, claro, bastante assustador. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!